Maré subindo. Rapaz, olha, até para achar o título disso aqui, dá uma olhada no roteiro do vídeo de hoje. Nós vamos falar de um monte de coisa, mas essencialmente sobre um aquarismo mais raiz, mais antigo, o sistema que eu chamo de Idade Média, o que talvez nos espera no futuro do aquarismo, na questão sobre como montar, como ciclar um aquário de água salgada. Ô Ted, desculpa se está de costa. A gente tem muito o que falar a esse respeito, muito. Bora! Fala, povo das águas, olha eu de novo aqui, não esqueçam do like, faz tempo que eu não aviso, né? Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai e mamãe, obrigado aos meus seguidores, a minha esposa, obrigado a vocês. Ô pessoal, nós estamos aqui com disponibilidade do nosso livro e dos suplementos Aqua Show. Olha que interessante, essa semana um seguidor meu disse que estava pensando em seguir o meu método dentro do grupo que ele participa, um grupo de WhatsApp, e o pessoal do grupo falou que não funcionava, o outro falou que os produtos eu não tinha, né, nem sabia como vender. Ele perguntou para mim: Alberto, você vende? Eu falei: meu, como assim? Perguntando se eu vendo os produtos, se o método funciona. Olha, é uma desinformação que realmente... Nós estávamos numa palestra essa semana da Seicho Noye e o nosso querido preletor, um preletor amigo nosso, ele estava comentando essa questão da preguiça humana de se informar. As pessoas acham que para estudar, seja que assunto for, não é preciso ler. A pessoa tem preguiça de ler. Olha, você que tem preguiça de ler, desista da vida. Desista. Porque você vai viver a vida toda dependendo de algo que não é opinião sua, mas dos outros. Alberto, mas se eu estou lendo, também não estou vendo a opinião que é dos outros? Sim, porém, gente, é muito diferente você ler um livro, por exemplo, de medicina, onde existem fundamentos científicos em cima daquilo, e você basear a sua informação única e exclusivamente em vídeos de uma empresa que só está interessada em visualizações, e não importa se o que você está gravando, postando, falando é de fato real, verdade ou não. A gente está cansado de falar isso aqui no nosso canal. Um livro como esse, pessoal, passou pelo crivo do Inmetro, de professores de física, de biologia, de química. Esse livro não tem erros científicos. Esse livro não tem erros científicos. Então, quando você busca a literatura de uma fonte, e essa fonte mostra uma bibliografia, uma referência bibliográfica, e em cima dessa referência bibliográfica você vai atrás do que o cara está falando para confirmar se aquilo é de fato verdade ou não, você precisa deixar a preguiça de lado para poder lapidar, aprimorar o seu conhecimento. Enquanto você ainda tivermos aí uma quantidade menor do que 2 palmas de mão, a não ser se nós chegamos já à segunda palma, 6 exemplares, 6 títulos sobre aquarismo brasileiro, aquarismo de coral, livros sobre aquarismo de coral, contra mais de 6 mil, deve estar com 6, 7 mil títulos em inglês, na língua americana. O que tem de aquarista brasileiro
onde a única fonte de pesquisa é o YouTube, quando ele fala, vou pesquisar na internet, nem trabalhos científicos que são postados, e tem muitos trabalhos dentro disso no Google, você pesquisa lá, né, um assunto, nem isso eles não leem, eles querem que alguém sente e faça o que eu estou falando aqui, e mesmo assim ainda tem preguiça de ouvir quando a informação vem completa. Mas sua cabeça, sua sentença, está disponível, viu? Pessoal, nós vamos falar hoje sobre uma série de coisas relacionadas a essa questão de acelerar o ciclo do nitrogênio, a aceleração da montagem dos aquários e tudo mais. De fato, eu vou fazer um apanhado geral. Eu não vou falar especificamente de ciclagem, eu não vou falar especificamente de testes, de suplementação. Eu vou falar sobre aquarismo. O aquarismo mais antigo, mais, né, raiz, aquilo que está sendo feito no que eu chamo de a idade média, literalmente, idade média do aquarismo, e aquilo que virá pela frente em função dos aprendizados em decorrência dessa idade média. Entenda o seguinte, o aquarismo que eu vou chamar de aquarismo raiz, que é esse que nós iniciamos no Brasil, eu estou falando a nível de Brasil, tá, pessoal? Que nós iniciamos aqui no Brasil na década de 80, mais precisamente 90, é um aquarismo que surtiu excelentes resultados, maravilhosos resultados dentro de um padrão muito legal. Infelizmente, o nosso país passa por altos e baixos financeiros, econômicos, e isso vem sim afetando o hobby, não só do aquarismo, mas de uma maneira geral, todos os hobbies no nosso Brasil. E aí veio as opções e as alternativas, e com recuperação de economia, o surgimento de novas tecnologias, de milagres. Eu vou até brincar de verdadeiras receitas de bolo que surgiram no mercado. O que eu tenho como foco nessa questão quando a gente fala de aquarismo? Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço no mundo que, quando não sabe um assunto, e vocês que estão me ouvindo aí e que já entraram em contato comigo, podem e já assistiram todos os meus vídeos, vão constatar isso que eu estou falando. Eu sou uma das poucas pessoas no mundo que, quando não conhece um assunto, simplesmente diz o seguinte: me desculpa, mas eu não tenho conhecimento suficiente para debater sobre isso, para falar sobre isso. Eu aprendi que não se deve falar daquilo que não se conhece. E o que teve e o que tem de canal de aquarismo marinho aparecendo e desaparecendo por conta da pessoa querer falar além daquilo que ela sabe, a pessoa não entende que ela deu o recado, é aquilo que ela sabe. Se você quer ter mais conhecimento, você precisa estudar. E a pessoa quer patinar e viver em cima daquilo. Olha, gente, eu vivo estudando aquarismo, Eu tenho até um livro que eu recebi autografado, um livro que eu vou fazer um vídeo sobre esse livro, um livro recente, que eu recebi autografado, e eu vou falar desse livro, não vou mencionar agora nem autor, nem nome do livro, tem até curiosidades minhas neste livro a respeito do assunto, mas eu já li o livro, eu já tenho opiniões formadas, eu já fiz uma seleção, e é legal, vai ser muito legal, eu vou conversar com o autor sobre isso, mas assim, quando você não sabe um assunto, não fala sobre o assunto, E tome muito cuidado com aquilo que muitas empresas que estão interessadas em vender materiais, em vender produtos, como empresas que estão interessadas em visualizações, tomem cuidado com esse tipo de informação. A gente tem visto agora, por consequência de facilidade de divulgação na internet, notícias absurdas sobre política, sobre religião, sobre a guerra, sobre todos os assuntos e sobre o aquarismo. Então, não tenha vergonha de dizer que não sabe quando você vai falar de um assunto, ok? E aí a gente se debate com uma coisa que é muito engraçada. O aquarista Idade Média, ele julga na cabeça dele
por essa questão dele não respeitar a opinião dos outros muitas vezes, muito cuidado com esse grupo, com esse conjunto de empresários, de lojistas, de aquaristas, de membros de grupos de WhatsApp, companhia limitada, que querem impor a opinião própria dele do que é e do que não é um aquário bonito, o que não é um aquário saudável, na maioria das vezes sem que esse cidadão, sem que essa pessoa tenha a menor condição de julgar em função do nível de conhecimento que ele tem. Ele montou um aquário de um jeito que deu certo e ele tira aquilo como a única forma. Gente, eu já usei baling, eu já usei... Vocês não fazem nem ideia de todas as coisas que a gente já usou. E usar não significa conhecer. Não significa. O fato de eu ter usado baling não significa de fato eu entender como cada um dos componentes que ali se encontram, o verdadeiro baling ou não importa. Cada um dos componentes que ali se encontram, como ele age quimicamente, biologicamente. Eu não me atrevo nunca, eu não sei nem sobre os meus produtos, porque eu tenho um aquarismo de praticidade, de resultados práticos em função de um conhecimento teórico e prático de aquarismo de muito tempo e de muita leitura. E não é leitura baseada no eu acho que se fizer isso dá certo. Não, faça isso que dá certo. Se você seguir 100% do que está aqui, você vai ter um belo aquário marinho, ok? Então assim, gente, cuidado com essa história do cidadão que quer dizer qual é o melhor vinho do mundo. A minha mãe e outras pessoas que eu conheço, minha mãezinha, vinho bom para ela era uma taça de vinho com um pouquinho de açúcar, sabe? O vinho do padre com um pouquinho de açúcar, gelo e água. A sangria, o suco de vinho. Vinho para ela era maravilhoso porque ela fazia isso. Agora, vai dar uma taça de vinho pura, não vira, e seco, não vira. Então, muito cuidado, porque o melhor vinho do mundo é aquele que você gosta. É o que você gosta. A melhor comida é a que você gosta. A melhor pessoa do mundo é a que você gosta. O melhor aquário do mundo é o que você gosta, é o que você olha e acha bonito. Há pessoas que olham o aquário e no início do meu canal eu ficava assim, eu falava, gente, o Big One, ele tinha como esse, ele tinha todas as espécies, todos os tipos de corais mais conhecidos no aquarismo. Os grupos, os softs, os Ls e os SPS, e as pessoas falam, só tem coral fácil, eu quero ver colocar um coral... Sem comentários. Enfim. E aí, antigamente a gente tinha uma ciclagem feita, onde eu me lembro muito bem isso. Quando eu montei o meu aquário de rocha viva, eu fui até a praia do litoral de São Paulo. Sabe aquelas formações de areia que ficam grudadas nos granitos, lotada de caranguejinho, de chié, né? Que é aqueles baratinha, enfim, uma infinidade de micro-organismos de vida, né? Onde a gente esfarelava a areia e saía aquele monte de anelim, de minhoquinha, de copépoda, enfim. Eu pegava um saco de plástico, tirava aquela rocha, que não era rocha, que dissolvia aquela areia, tirava ela, botava dentro do saco plástico, litoral aqui de São Paulo, Bertioga, Riviera de São Lourenço. Quebrava aquilo na praia norte, no litoral norte, porção norte da Riviera. Amarrava aquilo ali, trazia, isso eu fazia na hora de voltar aqui para São Paulo. Chegava no meu aquário, aquela areia, botava dentro do aquário, dentro do SAMP e esmagava. Eu fazia isso no período de ciclagem, para popular com o máximo de vida possível. Aí vieram os probióticos. Cara, dinoflagelado é um problema muito comum nos aquários de hoje. Não existia problema de dinoflagelado. E você sabe por quê? Porque existe uma regrinha onde, se a gente tiver um respeito à pirâmide alimentar,
os produtores, consumidores, primários, aquela coisa, sabe, da pirâmide alimentar, você vai ter um aquário forte. Essa história de querer acelerar, de gringo, sabe? Hoje, está todo mundo percebendo que não é o caminho. Empresas famosas estão vendendo lama de mangue para contaminar. Lama de mangue, você tem isso com qualquer apodrecimento de um pedaço de camarão colocado no seu cascalho para fazer a ciclagem. Eu cometi provavelmente um erro em função de pesquisas realizadas com outros biólogos que assinaram e confirmaram aquilo que eu tinha falado, quando eu disse que um camarão natural do mar, possuía todos os tipos, as castas de bactérias conhecidas até então. E depois, falando com outros colegas, outros amigos, outros aquaristas entendedores, pessoas inclusive que o pessoal conhece, eles me informaram que isso era meio que fictício, que não tinha como, não se conhecia ainda toda a vida, todos os processos. Mas sim, de fato, o camarão apodrecido dentro do aquário era uma fonte muito preciosa, um pedaço de camarão podre era uma fonte preciosíssima de diversas espécies de bactérias. O uso dos probióticos, tão difundido há tanto tempo atrás, vem se mostrando que de fato não é bem aquilo que se imaginava ser. Aquários que são... você vai ciclar um aquário, tá? E eu sempre brinco com os clientes que vêm fazer orçamento. O que você quer ter no aquário? Não sei. Acho que não tem acho. O que você precisa? Você vai comprar uma casinha de cachorro, você precisa saber a raça do seu cachorro e que tamanho ele vai ficar. Eu ganhei um cachorrinho, que tamanho ele vai ficar? Não sei. Compra uma casinha. O cara compra a casa número 1 de poodle e é um filhote de São Bernardo. Jogou dinheiro fora. Você compra um aquário e vai colocar, sabe, peixes que reconhecidamente crescem muito. Razors, peixes da família do Razors. Eu abdiquei de ter Razors nos aquários. Se for juntar o benefício que ele traz, que é essencialmente comedor de planária, nem sempre, e a beleza que ele tem, tirando essas duas coisas, não é um peixe muito legal para você ter no seu aquário, ainda mais um aquário pequeno. Eu digo pequeno, aquário de 1,20 m, 1,5 m, porque é um peixe que, cara, ele come toda a equipe de limpeza, ele faz... assim, não é um peixe legal de você ter, não é um peixe legal. O que ele traz de prejuízo em função do que ele traz de benefício, não compensa. Mas tem um monte de gente que gosta, está crescendo e consegue até ter turbipaguros. Eu tive um Razor Yellow Cores, que viveu no Big One muito tempo e que depois de 3 anos, 4 anos, sumiu. Eu falei, tá enterrado em algum lugar. Tive um green eu vendi. E o Yellow, sumiu, eu não sei onde foi parar, morreu. Então assim, às vezes a gente quer colocar, e é um peixe que cresce muito. E é um peixe que a gente acha bonito, acha legal, coloca. Eu tenho visto gente com aquário de 50, 60 centímetros, traplanária, vendedor vai e vende pro cara um Razor, um Six Line. Meu Deus, para. Então, muito importante você saber o que você vai ter no seu aquário, para que você possa fazer um planejamento de população, um planejamento populacional. É bem legal você sempre ter em mente, claro, você pode mudar um ou outro coral, mas gente, se você tem um aquário com, um cubo, 50, 50, 50, e você vai colocar as montíporas desse tipo, entenda que elas vão crescer um pouco. Eu vou precisar abrir mão disso, para eu poder continuar. As minhas Green Star Polypo, a minha ideia era forrar lá, mas elas começam a invadir, elas começam a descer, não tem jeito. E aí vem um cara e fala, mas o aquário tá fácil. Aí as blastomossas, os acrópolas que tem aqui, todas as miléporas, enfim, tudo isso não conta, sabe? O cara não tá vendo nada disso, ele tá vendo o que é fácil. A questão é que isso cresce muito rápido, o soft cresce muito rápido. E em casa eu estou fazendo um programa diferente, eu estou fazendo algo diferente. Então assim, essa questão de ciclagem de aquário, se você não tem paciência e sabedoria e conhecimento, melhor dizendo, não é sabedoria, conhecimento, porque você pode não nascer sábio, você pode não ser um cara sábio, mas você pode adquirir conhecimento e tornar-se um sábio, ok?
Então, o conhecimento é algo que você pode buscar para atingir o estágio de uma pessoa com sabedoria, ok? E assim, ó, em função do uso do probiótico, olha que falsa impressão que ele dá. Os probióticos são grupos de bactérias que são utilizadas para zerar o nitrato. Então você coloca aquelas bactérias no seu aquário, sim, elas zeram o nitrato. Elas transformam o nitrato que está no aquário, elas consomem o nitrato que está no aquário, e isso leva você a uma falsa interpretação de que, pô, fiz o teste de nitrato, deu 0. Gente, a gente mede 5 parâmetros, 6. O ICP mede 32 parâmetros, bem melhor. Mas isso está longe de ser suficiente. É uma ótima ferramenta, mas isso está longe de ser suficiente para que você leia aquela interpretação e diga: agora eu posso pôr qualquer tipo de coral no meu aquário. Não é assim que funciona. A maturidade vem com o passar dos anos e muito há de se descobrir ainda no aquarismo sobre esse assunto. Hoje é muito comum, eu sigo alguns canais no YouTube americano, onde muitos aquaristas não estão usando mais Berry Bottom, rocha, nem SAMP os caras não estão tendo, e nem skimmer. Estão vivendo à base de TPA semanal, e assim. E eu vi, outro dia eu estava acompanhando um aquário lindo, maravilhoso, no 4, 5 meses, um monte de SPS, soft, não sei o que. Cara, no 6º, 7º mês, deu um surto de alga, um surto de dino flagelado, mas acabou, matou tudo que é coral. Ele mostrou o antes e depois. Agora, 1 ano e pouco depois, recuperado, ele repôs os corais e agora eles estão indo. Será que eles morreram justamente porque não havia infraestrutura biológica no sistema para aquele grupo de coral que ele estava colocando? A impaciência, a pressa. Então, assim, o problema não é o que se mede. O problema é aquilo que não dá para se medir, aquilo que você não tem como medir. Não queira, ainda mais o jeito que muitas vezes usam, né? O aquarista usa de querer medir com testes reconhecidamente não eficientes, como marcas que eu não vou mencionar por questões éticas, ok? Mas é muito fácil, por exemplo, você ver KH. Quanto a gente deve deixar o KH? Para SPS, KH 11, 12, KH 9, 10 para SPS, para Xênia, para soft, não sei o que, para Xênia poder... Gente, parâmetros ideais do aquário. Outro dia eu vi um lugar onde o cara mostrava os parâmetros de um recife de coral e os parâmetros ideais para um aquário. E um não batia com o outro. Eu falei, oi, a natureza errou. Sabe, criatura de Deus. Não dá para entender isso. Não dá para entender isso. O cara quer bombar o aquário para fazer aquele coral crescer, para fazer aquilo dar certo de um jeito, sabe? Eu respeito, mas não concordo. Eu não concordo com esse estilo, com esse nível de aquarismo. E o que a gente tem visto é, como sempre, perdas desnecessárias de vidas em função disso. Olha, infelizmente não é permitido no Brasil a coleta e procriação e criação em cativeiro de corais nacionais. Recentemente fizemos o último vídeo aí da Casa de Maria e um seguidor nosso veio com essa questão. Mas realmente para ter esse tipo de coral, esse tipo de aquário é bem mais simples, não precisa de tanto teste, porque agora para ter um aquário mais colorido, entendo, eu falei isso para ele, tá lá, qualquer um pode ler. Existem espécies que a gente não faz nem ideia naquele aquário. É de um colorido maravilhoso pessoalmente. Só ao vivo você percebe. Isso aqui é a mesma coisa, o de casa é a mesma coisa. Infelizmente a gente eu não tenho tecnologia para ter uma máquina com filtro, eu não sou profissional de filmagem e não estou interessado também nisso. Não é o propósito do canal mostrar uma filmagem colorida. O aquário da Casa de Maria, ele é 100% mantido num processo Aquashow há 3 anos. E tá maravilhoso, e tem coral pra cacilda. Agora, tenta manter uma fávea grávida, ou um Siderastea estelata é mais fácil, mas
Agarícia fragilis, até o nome, ó, fragilis. Tenta manter uma Agarícia fragilis no seu aquário, vivo. Tenta. Um aquário, sabe, top, desses que você disse que é top. O aquário de casa, a minha ideia é fazer, não vou falar, vou mostrar depois. Então, essa história de você, deu os 30 dias, ciclou o aquário, você pode lotar de peixe e coral, não existe isso, gente. Não existe. As próprias fezes, o alimento que vai se decompondo em função o ciclo do nitrogênio, a gente repete isso, todo mundo que estuda sabe disso. O ciclo do nitrogênio e do carbono, e do fósforo, e do silicato, da sílica, tudo isso, eles estão constantemente sendo executados, realizados, metabolizados dentro de um aquário. Portanto, não pense você que se você... meu nitrato é zero, eu não tenho nitrato. Não, você teve o nitrato que foi transformado em nitrogênio gasoso. Meu fosfato é zero. Não, você teve o fosfato que foi absorvido e agregado à massa biológica dos organismos que está no seu aquário e está cumprindo a função dele. Então, cuidado, muito cuidado com essa ideia. Água limpa demais não dá peixe. Lembra desse ditadinho? Pois é. Então, olha que legal que eu escrevi aqui, ó. O aquarismo raiz, que é aquele do qual eu vinha, nós contaminávamos a água, a rocha viva, com algo trazido direto do mar. E isso era uma carga biológica muito favorável, uma biota favorável. Aí, eu me deparo, quando eu falei isso há uns tempos atrás, dos aquaristas de idade média, onde dizia, mas você está trazendo um monte de desgraça, você está trazendo um monte de praga. A praga ela só existe se ela foge do controle. Por quê? Lembra que eu falei isso uma vez? Você vai ter esse ano, está no sistema, dinoflagelado, zooxantela. Zooxantela é um dinoflagelado. Eu não tenho dinoflagelado. Você tem dinoflagelado no seu aquário. Você tem, tá? Então, muito cuidado com essa questão de julgar as coisas e querer fazer as coisas sem entender. O aquarismo raiz funcionava muito bem, mas ele é mais barato. Ele dá muito menos lucro para empresário. E a gente sabe disso. Por isso que veio os aquaristas que eu chamo hoje de Idade Média. Na Idade Média, probióticos que se preocupam apenas em zerar o ciclo do nitrogênio através de um processo de escravidão química. Tudo estéril, você esteriliza a rocha, esteriliza a cascade, vai esterilizando. Eu montei o Big One e montei esse aqui, eu deixei a rocha 6, 7, 8 meses num balde, onde eu jogava, sabe, comida, jogava microcrustáceo, caranguejinho, depois eu tiro ele. Eu fiz uma série de preparação, eu contaminava, eu pegava as zooxantela de corais, pedaços de corais que eu vendia na loja antes de montar o Big One, e eu esfarelava, sabe, apertava para sair aquele muco, e aquilo ir contaminando o sistema, tá? Hoje a galera esteriliza tudo, até vidro, o cara tá passando álcool gel no vidro, e tubo, ele quer esterilizar o tubo que vai passar água dentro. Tô brincando, tá? E aí ele monta e joga as bactériazinhas, e aí ele pega um coral e ele desinfeta. Claro, você tem que ter uma profilaxia, tirar a planária, fazer um banho de água doce, fazer os TAP da vida, sabe? É interessante, é legal, mas gente, toma muito cuidado com o exagero. A criança que nasce, não toma chuva, não pisa no chão, ela fica doente mais rápido, todo mundo sabe disso. Então, essa monocultura, com tudo estéril que é colocado no aquário, não tem quase nada daquilo que de fato existe no Recife natural, onde os corais que você quer criar dão certo. Quantidade e qualidade de luz. Como é que é lá na natureza? A qualidade da água. Como é que é lá na natureza? E falta bactérias mais frequentes no aquário. O resultado disso? Aquários, bioticamente falando, não sei se o termo está certo, acredito que sim. Pobre. Aquários pobríssimos em vida. Tá? E para ajudar, o cara ainda coloca muitas vezes UV e ainda coloca muitas vezes o Perlone, um Shark Bag de 230 mil micras, sabe? Para evitar que passe tudo. Quer dizer... Se eu mostrar o aquário de casa, eu vou mostrar, né? Aguarde para você ver como está o aquário de casa. Você vai falar, não é possível, Alberto, isso não vai dar certo nunca. Dinoflagelado é o resultado do aquário pobre. Pouca diversidade biológica e
A solução que estão encontrando hoje em dia vamos vender lama de mangue. Meu Deus, eu vou viver de criatura de Deus, não pode, né? Vender lama de mangue, vamos pegar uma rocha natural de um aquário antigo, um cascalho de um aquário já maduro de muitos anos, raiz. É preciso ter, gente, equilíbrio entre o que é produzido e o que é consumido dentro do aquário. Na verdade, lembra aquela história que a gente falou no último vídeo, de você encontrar qual o compromisso do seu aquário? A frase dos nossos colegas, é por aí. Você tem que entender qual é o tipo de vida, como ela vive, se informar, procurar literatura confiável a respeito. Confiável. Você, lojista, que não vende meu livro na sua loja porque acha que eu sou um concorrente, está perdendo dinheiro, filho. Você podia estar ganhando dinheiro, espalhando outras opções para alcançar uma gama, um nível de clientes que não pode pagar R$1.000 para realizar uma bateria de teste num aquário de 100 litros, num aquário de 60. Passou no grupo esses dias, eu estava olhando lá, o cara tem um aquário de 70 litros, está com problema de alga. Deram a lista do que ele tinha que fazer, ele mandou de volta a resposta, falou, gente, eu fiz a conta, vai dar mais de 700 pau de teste aqui. Mas se você quer ter um aquarismo com responsabilidade, sabe o que foi que eu fiz? Chamei ele em off. Falei, cara, faz isso. Você vai fazer uns 5, 6 meses mais, talvez. Só elogio. Um mês depois o cara, pô, Alberto, valeu. Sabe o que foi que eu gastei, Alberto? Nada. Eu mudei o comportamento. Eu mudei. Quer resultado diferente? Faz coisa diferente, meu amigo. Quer resultado diferente? Faz coisa diferente, meu amigo. Então, o que é que está vindo aí por aí no futuro? O que a gente está pensando aí que é possível que aconteça? Ciclagem mais longa, com paciência. Resumindo, é isso, tá? Porque assim, para que a gente tenha um aquário estável, um aquário bem montado, você precisa ter um alicerce digno dessa característica. Não há como você construir um apartamento, um prédio de 10 andares em cima de uma fundação que foi projetada para 2 andares. Se você pôr 3, 4, meu amigo, cuidado com chuva, com abalos, com o tempo, porque não vai dar certo. E as pessoas estão fazendo isso. Elas querem resultados imediatos. Elas não têm mais paciência de esperar nada. Eu não sei ainda como é que não inventaram aquela coisa da mulher ficar grávida, aí ela vai tirar o bebê, vai botar numa proveta, e aí ela vai ficar de férias, quando o bebê estiver pronto para nascer, aí ela faz um teatrinho lá e simula e pega o neném no colo e fala, nasceu. Pronto. Porque não tem mais paciência de ficar esperando. O povo não tem paciência, o povo não sabe aguardar. A gente coloca a medicação. Você vai fazer, por exemplo, uma coisa relacionada à odontologia. Você tem uma exposição pulpar, existem medicações que você coloca, à base de hidróxido de cálcio, onde você põe o hidróxido de cálcio no local onde houve a perfuração, a exposição ao pulpar, com sangramento, pulpa viva, tem todo um processo, e você aguarda 30, 60, 90 dias. 90 dias. Com a tecnologia que tem hoje, por que então que eu não coloco uma placa metálica, alguma coisa? Porque quem tem que reagir não sou eu, não é a ciência quem vai reagir, é a biologia, é a ciência biológica. E a vida tem o seu tempo. Uma gestação de ser humano são 9 meses, a de elefante é 10. Acho que é isso, né? Não adianta você querer mudar isso. E o processo de ciclagem de um aquário, bem como o processo de maturação de um aquário, ele vem com o passar do tempo. Uma das formas que eu tenho de acelerar, entre aspas, esse processo, é contaminando o aquário com coisas contaminadas, com rocha viva natural, com alga natural, com O dia que você não quiser mais dino flagelado nem alga no seu aquário, filho, você vai montar um aquário de plástico. Faz que nem os gringos. Bota lá um aquário de 5 mil litros, 3 mil litros, 20 mil litros, enche com 2, 3, 5 mil peixes, joga ozônio, joga UV, joga não sei o que, e bota um monte de coral de plástico.
Faz isso. Você com um coralzinho de plástico lá e tudo funcionando bonitinho, com a água sendo tratada, acabou. Você não vai, se a luz não estiver legal e você só vai precisar ver o peixe, tá tudo muito bem, tudo muito legal, é um outro padrão, é outro sistema, é tudo diferenciado. Mas enfim, o mais importante nisso tudo, gente, é que a gente tem que entender que as coisas não são no nosso tempo, não são. Você que acha que é britanicamente correto e você não atrasa, você não porque eu marco um compromisso e eu vou chegar no horário e eu garanto. Você não garante nada. Você pode estar faltando um segundo para cumprir a promessa, cai um meteoro na tua cabeça e já era. Você não cumpriu sua promessa. E as coisas então não são do nosso jeito. As pessoas não entendem. E um dos grandes problemas de empresários que trabalham com certos tipos de segmento é querer convencer todo mundo que o único vinho bom é aquele vinho que ele pode pagar, sabe, $100 mil na garrafa. Eu posso pagar 100 mil, esse é o vinho que presta. O resto é sangria. Enfim, então muito cuidado com tudo isso. O aprendizado mais importante, que eu costumo sempre dizer, é que é assim, a gente está sempre aprendendo. Nós somos uma criatura. Eu vi esses dias aí um videozinho no YouTube muito engraçado, sabe? Sobre o cara falando da maravilha que é uma criança de 4, 5 anos de idade, que ela faz 400 vezes por dia, ela pergunta 400 e tantas perguntas por dia, e ele fala, né, um HD de última geração, do qual a gente não consegue sequer chegar aos pés na fabricação de um semelhante, lotado de sede de conhecimento. E o ser humano, muitas vezes, tem o péssimo hábito de impor limite, muro, naquilo que é infinito. A sabedoria é infinita, não tem muro. O amor é infinito, a vida é infinita, a verdadeira vida é infinita. A provisão é infinita em todos os aspectos. A alegria é infinita, claro. E tudo isso em conjunto a gente traz uma harmonia infinita também. Só depende de nós. Como eu disse, quer resultado diferente, faz coisa diferente. Criatura de Deus. Não esqueçam do livro, tá? E dos suplementos também. É o que a gente usa nos aquários que a gente monta, é o que a gente vende. Ó, pessoal, é impressionante. O que tem de cliente que chega, compra o produto, né? Fala, Alberto, como é que usa? A pessoa já chegou ao ponto de comprar. E ele está me perguntando como é que usa. Como é que ele chegou ao ponto de comprar? Não, porque eu vi que você vende produtos para aquário, eu vi que seus aquários são legais. Que eu pergunto, né? Mas você não chegou a assistir os detalhes de uso? Não, eu só verifiquei nesse aspecto. Aí eu passo para a pessoa, né? Assiste, tem um vídeo de cálcio, um vídeo de magnésio, um vídeo de buffer reserva alcalina, um vídeo de iodo. Tem um vídeo para cada coisa e tem os vídeos que falam de tudo junto. Mas você não pode me falar rapidinho, não? Assim eu anoto aqui mesmo. Eu vou falar o quê, né? Tá bom. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos meus antepassados. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Obrigado aos meus seguidores, à minha família, à minha esposa. Obrigado a vocês. Tchau, pessoal. E até breve. Fui.